Fala pessoal, beleza? Estamos aí mais uma vez para ler um conto medieval aqui no canal, dessa coleção Histórias Medievais do Hermann Hesse, né? Que na verdade coleta histórias medievais de fato medievais do século XIII, principalmente, de algumas coleções diferentes. E essa história que eu vou ler aqui é uma das histórias mais estranhas, talvez do livro, talvez a história mais estranha contida aqui nesse livro, que se chama Três Coisas. É um dos contos, se não o conto mais curto também, que eu já li aqui no canal. Então já vou ler e vocês. Vou fazer alguns comentários depois, mas vocês tiram depois as suas impressões. O conto então começa dizendo o seguinte: conta-se que certo homem chamado Gantero desejava prazeres e alegrias sem fim. Então, quem já está acostumado com esse tipo de conto, imagina que esse cara vai ou se dar mal ou se converter, porque essa não é a postura correta, né? Mas a gente vai ver que isso parece que não acontece no conto. Certa manhã, Gantero levantou-se cedo e foi passear sozinho na estrada principal até chegar a um país onde recentemente morrera o rei. Os príncipes desse reino, vendo-o tão viril, elegeram-no rei e ele alegrou-se com essa escolha. Mas chegando à noite, levaram-no ao seu aposento, onde ele viu um leão furioso na cabeceira da cama, aos pés da cama um dragão, na direita um urso e no outro lado sapos e serpentes. E Gantero disse: Mas o que significa isso? Terei de dormir com essas feras na minha cama? E os outros responderam: Sim, senhor, pois todos os reis antes de ti dormiram nessa cama e foram devorados por esses animais. Diante disso, o rei, Gantero, respondeu: Tudo aqui me agrada bastante, mas me repugna essa cama com esses animais, por isso não quero ser o vosso rei. E ele afastou-se então dos seus servos ali, né? Depois disso, Gantero chegou a outra terra, onde os cidadãos igualmente o elegeram seu rei. À noite ele entrou nos seus aposentos e avistou uma cama muito bela, porém cheia de facas afiadas. E Gantero disse: Acaso querem que eu me deite nessa cama? E os seus servos disseram: Sim, senhor, pois todos os reis antes de ti se deitaram nela e nela morreram. Mas ele respondeu: Tudo aqui é bom, exceto a cama. Por isso, não quero ser o vosso rei. Levantou-se cedo e realizou sozinho uma caminhada de 3 dias. Mas a caminho encontrou um ancião sentado sobre uma fonte com um bastão na mão, que lhe disse: Meu caro andarilho, de onde vens? E ele respondeu: De muito longe. O outro continuou perguntando: Que fazes? E ele respondeu: Procuro 3 coisas e não as posso encontrar. E o outro, então, essa figura misteriosa com o bastão na mão, disse: Mas que 3 coisas são essas? E Gantero respondeu: Primeiro, fartura sem carência. Segundo, alegria sem sofrimento. Terceiro, luz ou claridade sem trevas. E o ancião disse. E aqui a gente espera que o ancião vai dar uma lição de moral nesse cara, né? Não se pode querer tudo assim dessa forma. Mas o que o ancião vai dizer, na verdade, é o seguinte: Pois então, pega este bordão, né, esse bastão, e anda sempre por essa estrada. Logo verás diante de ti uma montanha. Ao pé dela, uma escada com 6 degraus. Sobe por eles, mas quando tiveres chegado ao sexto, notarás sobre a montanha um palácio muito lindo. No portão dele, dá 3 pancadas, e o porteiro responderá. Então mostra o teu bordão, né, o teu bastão, e diz: Aquele que é dono deste bordão ordena que me deixes entrar. E quando estiveres lá dentro, encontrarás as 3 coisas que procuras. O outro, Gantero, fez tudo como o velho dissera, e quando o porteiro viu o bordão, deixou-o entrar, e ele encontrou as 3 coisas e muito mais, e ficou a vida toda por lá. Fim. Agora, por que eu acho esse conto extremamente estranho, né? E que se destoa, né? Destoa muito da maioria dos outros contos aqui dessas coleções de contos medievais do século XIII. Primeiro é que ele é ainda mais inverossímil assim do que a maioria, né? Ele tem essas características muito estranhas de essas camas onde os reis deitam para morrer, né? Uma coisa assim totalmente fantástica mesmo, claramente
não imaginável como um elemento de realidade, é realmente uma fantasia, uma ficção total, né? E aparentemente não tem nenhuma lição de moral muito clara. Geralmente os contos dessas coleções são moralizantes, né? Então, geralmente, alguém que chega querendo tudo e é humilhado, né, colocado na sua posição, ou alguém que é humilde é premiado, é coroado no final. Os humildes serão exaltados, né? Os que se exaltam serão humilhados. Então, é mais ou menos essa mensagem constante, né? Ou então tem alguma polêmica, como naquele conto da questão das terras entre a igreja e os nobres, né? Tem alguma indireta a algum setor social, alguma alguma coisa que coloque alguma classe específica social no seu lugar, né? Esses contos costumam ter essas mensagens, e esse aparentemente não tem. É um cara, Gantero, totalmente misterioso, que diz simplesmente que vem de muito longe, não fala a terra de onde ele vem, não fala quando essas coisas aconteceram. É um conto realmente mais fantástico ainda, geralmente esses contos já são bastante fantásticos, né? Mas esse realmente é muito assim forte nessa característica de distância da realidade, né, da verossimilhança. Não se fala aqui em anjos, em demônios, não se fala em Deus, não se fala em providência. A figura do sábio que aparece aqui não é um clérigo, não é um monge, um irmão, é simplesmente um ancião com um bordão sentado numa fonte, né? Tudo parece ter algum tipo de simbolismo também meio oculto, né? Parece meio cifrado esse conto, que também não é uma característica muito comum dos contos que estão coletados aqui nessas coletâneas, né, medievais, e convida, portanto, então o leitor, né, a fazer algum tipo de interpretação, né? E eu vou oferecer para vocês aqui alguma interpretação aqui, não certamente não é a interpretação final do conto, mas assim, algumas coisas que eu vejo no conto, né? A primeira é que esse Gantero é uma pessoa que quer tudo, né? Deseja prazeres e alegrias sem fim, e ele tem a ocasião de tornar-se rei. Então ele poderia realizar esse desejo dele tornando-se rei. Mas talvez Gantero aqui tenha alguma sabedoria, né, e veja mais do que os outros reis, que vários reis, mesmo diante dessas camas perigosas, né, dessa oportunidade de se tornarem poderosos, escolheram mesmo assim esse caminho, né, e morreram por causa disso. E o Gantero não, ele sabe algo a mais, ou sente algo a mais, e vê que não se chega ao que ele quer, né, prazeres e alegrias sem fim, assumindo a posição máxima de poder. Então não se resolve o seu sentido, o seu propósito essencial alcançando o topo da hierarquia do poder temporal, né? Tem que haver algo a mais do que isso. Então ele continua a sua peregrinação, ele não para nas possibilidades de satisfação temporais do seu desejo, né, do seu anseio mais profundo, e encontra então essa figura, que é uma figura um tanto quanto, não sei, angelical ou divina mesmo, né? Uma figura assim tá no meio do caminho, fazendo nada, né? Uma figura que parece que não tem vida própria, alguém que está ali para encaminhar o outro, né? Um mestre por excelência, né? E esse mestre indica um caminho para o Gantero, que é fazer uma peregrinação, né? Uma caminhada, seguir um caminho que pode ter um sentido aí filosófico ou religioso mesmo, no sentido de seguir uma vida com princípios de uma tradição específica, o cristianismo aqui, claro, né? E essa caminhada que o Gantero faz com o bordão, com o cajado ali do mestre, que poderia simbolizar talvez a doutrina que ele recebe do mestre, leva ele até uma montanha onde ele tem que subir 6 degraus. Curiosamente, também no século XIII tem um autor que é o São Boaventura, né, que é um franciscano, que escreve um livro chamado Itinerário da Mente a Deus, em que ele fala desse itinerário da mente a Deus, né, do caminho para a comunhão divina, como sendo também 6 degraus. Né? Talvez seja uma referência direta a isso, ou talvez o Boaventura tenha tirado isso de alguma história mais antiga, que tem essa coisa dos 6 degraus, né? Mas, de qualquer forma, essa subida na montanha parece uma imagem assim de ascensão mística, possivelmente, né? De um processo de purificação e preparação para a comunhão com o divino. E aí, chegando finalmente no topo da montanha, ele vê um palácio muito lindo, uma espécie de representação do céu, da etapa máxima assim, da beatitude,
dá 3 pancadas, né? O 3 é um número muito, poderia remeter a infinitas coisas, né? Muito presente na tradição cristã. A Trindade, por exemplo, né? Talvez essas 3 pancadas sejam uma espécie de evocação da Trindade. E o porteiro abre, vê que o homem tem o bordão, então que ele seguiu a doutrina, né? Que ele foi com a doutrina até aquele ponto e deixa ele entrar. E lá ele encontra aquilo que era o anseio mais profundo dele, aquilo que o realizava, que é, no final das contas, alegria e prazeres sem fim, portanto, realização eterna na comunhão com o divino. Mas assim, claro que você pode interpretar esse conto de infinitas outras formas, né? Mas é o que eu, não sei, leio sobre o conto. Não sei se eu estou tirando isso do texto ou colocando no texto, mas é como eu leio esse conto aqui para situá-lo ali na sua tradição, no seu contexto religioso, né? Onde esses percursos itinerários místicos, né? Dentro do cristianismo, ligado a ordens como os franciscanos, por exemplo, era muito popular e muito forte, né? Mas imagino também que essa história tem algum precedente em outras histórias que já existiam e foi ressignificada, né, dentro dessa tradição mística. Não sei. Várias coisas para se pensar aqui sobre esse conto, mas essas são minhas impressões. Deixem aí nos comentários, por favor, as suas.